Olá pessoal, estamos de volta aqui para a nossa aula de número 19, onde trataremos do assunto blocos de imagens e carimbos. Bem, quando eu fui lá no meu projeto montar uma nova folha, eu vim aqui no navegador de projetos, cliquei com o botão da direita, nova folha, e aí eu selecionei a 1 métrico. Caso eu quisesse selecionar um outro bloco de margens e carimbos, né? Eu viria aqui no Metric Library, blocos de margens e carimbos, e tem aqui algumas famílias fornecidas pela Autodesk junto com o próprio programa Revit. Bom, como tudo no Revit, esse elemento faz parte de uma família, e quando eu seleciono este formato, aparece aqui na barra de comandos o botão editar família, que a gente já viu em outros elementos aí no nosso curso básico. Quando eu clico em editar família, o Revit é transportado para um outro plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele é adaptado para cada tipo de família que eu estou editando. E especificamente aqui falando de margens e carimbos, eu sou transportado para um editor de blocos gráficos. Aqui, por exemplo, no início, onde eu tinha inicialmente lá no Revit original portas, janelas e elementos de construção, de modelagem, aqui eu vou exatamente ser transportado para os elementos componentes desse tipo de família, que basicamente são linhas, vou clicar aqui em Modify, linhas. Reparem sempre aqui, ó, na parte inferior esquerda da tela, o que eu estou selecionando. Então eu tenho linhas, eu tenho gráficos de tabela, elementos gráficos que eu posso transplantar para cá. Eu tenho textos, notas de texto, e tenho legenda. Um outro elemento que pode fazer parte do meu carimbo, aqui parece ser um texto, mas na verdade é uma imagem, né? Uma imagem raster. Então, por exemplo, na sua empresa você vai ter uma logomarca, você vai transportar aqui para o carimbo através da inserção de imagens. Então vamos ver cada um desses elementos dentro daquela concepção básica, né, de que a gente está num curso preliminar entendendo como é o processo de criação de projetos no Revit. O primeiro processo é a criação de linhas. Eu tenho aqui no menu inserir, no menu início, eu posso criar linhas, ok? E vale o mesmo princípio. No desenho de linhas, blocos de margens e carimbos, vou usar os mesmos processos de offset, mirror, ok? Os processos de desenhos que a gente já está habituado a lidar. Bem, eu tenho outros elementos aqui, vamos diferenciar aqui, os que são os elementos mais importantes aqui em termos de blocos de margens e carimbos, que são textos e legendas. Textos são efetivamente textos mesmo, né, que aparecem na nossa folha. E legendas são textos que funcionam como os atributos do AutoCAD, ou seja, quando você insere o bloco, né, o margens e carimbo, eu estou chamando aqui de bloco para fazer já uma associação com o AutoCAD, são a parte do carimbo que você pode editar. Vamos voltar lá a carregar no projeto. Repare aqui que quando eu seleciono esse bloco de margens e carimbo, os textos eles ficam num azul mais claro. Clicando aqui, nada posso fazer sobre ele. No entanto, clicando aqui no atributo, né, na legenda, eu posso modificar o conteúdo desse texto, ok? Bem, e como criar ou como modificar esses elementos lá? Vou falar de uma forma bem simples. A questão de linhas, das linhas, né, dos elementos de desenho do carimbo, funciona exatamente da mesma forma que usamos lá todo o método de construção. Bem, vamos fazer uma modificação de exemplo neste carimbo. Eu quero incluir aqui um outro dado
que é o autor do projeto. Vou escrever aqui projetado por. Bem, obviamente eu poderia simplesmente selecionar um texto desse, Ctrl C e Ctrl V, né? Selecionaria aqui uma posição para um novo texto. Ok, é uma opção, né, bem válida, a partir do momento que eu tenho um primeiro texto já no formato idêntico ao que eu desejo, né? No entanto, eu poderia aqui verificar no tipo, ele é um texto de 3 mm, né? Ao invés de copiar e colar, eu posso entrar aqui no início e usar exatamente a opção texto. Eu escolho o tipo aqui, um texto de 3 mm, marco a posição do texto e aqui eu já coloco projetado por. É simplesmente um texto. Aqui lembrando, os vícios do AutoCAD, a gente clica Enter para entrar e Enter para terminar o comando. Na verdade não funciona assim no Revit. Uma vez que eu terminei o texto, eu clico fora ou clico lá no Modify, modificar. Vou arrastar esse texto aqui para cima e agora eu preciso colocar uma legenda. Então venho aqui em início. Da mesma forma eu poderia copiar e colar, né, uma legenda já existente se eu tivesse o padrão dela, mas vamos tomar como exemplo aqui. Ou melhor, vamos dar só uma olhada aqui nessa legenda. Quando eu clico numa legenda, aparece aqui o botão editar legenda, e esse botão nos remete aqui exatamente ao nosso quadro de identificação do que é uma legenda. Ok? Aqui eu tenho os parâmetros de categoria, são os parâmetros mais comumente utilizados em nossos projetos. Muito provavelmente a sua empresa terá outros parâmetros característicos que não estão aqui nesse conjunto. Você poderá aqui também adicionar parâmetro. Veremos em detalhes se é um parâmetro compartilhado ou um parâmetro específico de folha. Daqui a pouquinho veremos esse conceito. Então você define aqui o nome do parâmetro, basicamente os itens mais importantes, e o valor da amostra, que é o valor que aparece aqui. É como se fosse o tag, né? Falando lá em termos de associação com o AutoCAD, né? Reparem que o valor que aparece aqui quando você está editando o bloco é o valor de amostra. Ok? Então vamos modificar aqui. Vamos criar uma nova legenda no início. Clico lá em legenda. Escolho o tipo do texto. Ok? Vamos colocar aqui, obedecendo a regra que está aqui, né? Reparem também, aqui já eu escolho, como lá no texto, a opção de alinhamento, e por cima, bem, eu tenho aqui então projetado por, é a legenda, né, que eu desejo corresponder a esse elemento. Clico aqui, aparece o nome do parâmetro projetado por e o valor de amostra. Eu vou colocar aqui projetista. Vou clicar em aplicar. Ok. E aparece lá. Clique em modificar. E agora eu posso arrastar ele para a posição correta. Muito bem. Vou aproveitar aqui, copiar essa linha. Vou segurar o Ctrl e arrastar simplesmente ela para baixo. E eu tenho mais uma linha no meu carimbo. A partir do momento que eu fiz essa modificação, eu tenho que primeiramente salvar esse arquivo se eu quiser mantê-lo, né? E é uma coisa muito conveniente, nós vamos fazer isso. Aliás, é uma das primeiras coisas que você deve fazer quando começar efetivamente a produzir projetos com Revit, será colocar os carimbos, né, as margens e carimbos da sua empresa, com a sua logomarca, os itens que você deseja que façam parte do projeto. Então você vai salvar isso na sua biblioteca. Então vou clicar em salvar. É muito importante observar que se eu simplesmente salvar aqui por cima do mesmo nome, eu estou salvando lá na biblioteca do Revit. Ok? Então vai ser uma mudança eterna que toda vez que eu buscar um métrico do Revit, ele vai vir com essa mudança. Então o ideal é que você abra uma pasta
para a sua biblioteca, né, ou que você utilize um outro nome aqui, A1, vou colocar aqui A1 card norma, e salve com outro nome para que você possa manter os blocos originais do Revit, porque eles têm sempre algumas entidades, algumas dicas muito boas, especiais, para a gente poder aproveitar esses blocos em novos blocos. Bem, agora que eu fiz essa modificação, eu venho aqui em carregar no projeto. E aí, como eu renomeei o bloco, né, ele vai vir como um insert. Ele não vai vir, se eu tivesse mantido o nome anterior, ele substituiria esse bloco aqui a um métrico. Ok, eu criei um novo bloco e nesse bloco já vem aqui projetado por. Eu posso colocar o nome do projetista. Então eu simplesmente deleto esse bloco e movo essa nova folha para lá. Bem, se eu vier agora aqui e editar essa família, aí sim, vamos só a título de exemplo, vamos segurar o Ctrl aqui, deletar esses elementos, carregar no projeto, aí sim ele vai me dizer, ó, a família A1 card norma já existe nesse projeto. Se eu substituir a versão existente, volta a desaparecer as modificações que eu fiz. Bem, vou voltar lá em editar família. E aqui eu vou substituir, vou deletar essa imagem, vou inserir uma nova imagem. E aí você vai lá buscar na sua pasta a logomarca. Aqui da sua empresa, a logomarca desejada. E aqui você trabalha o tamanho da imagem da forma como você desejar. Mais uma vez, carregar no projeto, substitua a versão existente e a sua margem e carimbo foram personalizados da forma como você deseja. Uma última observação sobre a questão das margens e carimbos é com relação às espessuras de linha. Eu vou observar aqui no meu desenho que existem linhas de espessuras diferenciadas. Ok, então quando eu vou inserir uma linha no início, desenhar uma linha, eu tenho aqui em subcategoria linhas finas, grossas e médias, para fazer essa diferenciação no projeto. Para modificar os estilos de linhas, aqui no menu gerenciar, em configurações adicionais, estilos de linha, onde eu vou encontrar exatamente linhas finas, linhas grossas, linhas médias, a espessura de projeção, padrão de linha, ok? Assuntos que a gente vai ver nos cursos intermediário e avançado, assim como toda essa parte de configuração do Revit Architecture. Feitas essas modificações, temos o nosso projeto desenhado com a nossa primeira folha, e aí já podemos partir para a impressão do projeto, que será objeto da nossa aula de número 20. Até lá então, um grande abraço a todos e não deixem de praticar como sempre.